A Jovem Pan sente a perda de um dos grandes nomes da comunicação e da televisão brasileira. Silvio Santos nunca escondeu seu apreço e admiração pelo grupo Jovem Pan. A comunicação no Brasil e a televisão brasileira perdem um dos seus ícones, mas a lembrança e o legado Silvio serão eternos. A Jovem Pan, em nome de todos os funcionários e da família Carvalho, expressa os sentimentos para todos os fãs, familiares e amigos. O sorriso largo de Silvio, com certeza, deixou o céu mais alegre. Morreu Silvio Santos. Eu só acredito vendo. E vendo não acredito porque Silvio é imortal. Não acredito porque consigo ver Silvio vivo e sorrindo, como vi por tantos domingos na sala da minha casa. Aliás, este é o sentimento de que falamos de alguém da sala da nossa casa, da cozinha da nossa casa, de alguém de casa. Pensei em algumas palavras para descrever Silvio Santos e encontrei no seu próprio legado, nos seus produtos, aquilo que ofereceu por tantas décadas aos milhões de brasileiros. Baú da felicidade, porta da esperança, tudo em nome do amor. Felicidade, esperança e amor estampados sempre em um sorriso bem-humorado e traduzidos em ações. Ações públicas, como os milhões destinados à ACD nas quase 30 edições do Teleton, e muitas outras generosidades que nem as mais ocultas câmeras escondidas puderam captar. Quem quer dinheiro? O primeiro a instigar publicamente o senso empreendedor no brasileiro pelo seu próprio testemunho de vida, de camelô a multiempresário, dedicação, persistência e muito trabalho. Dizia ele que o sucesso era fruto de 10% de inspiração com 90% de transpiração. Acredito nos 90% de transpiração, mas alguém tão talentoso que tinha esse talento gigantesco tinha mais que um 10º inspirador. Ele tinha o dom. Na verdade, não sei se vocês sabem, ele era o Dom. Dom Abravanel, título conquistado por seu pai e por seu avô. Só não imaginavam, seu pai e seu avô, que o Dom Cenoura Abravanel exerceria de fato a sua realeza aqui no Brasil. Silvio Santos nos deixa como rei da TV. Está certo disso? Posso perguntar? É namoro ou amizade? Pablo, qual é a música? Tantas perguntas e uma certeza. Silvio Santos descansa na eternidade, em ruas de ouro que valem muito mais do que dinheiro. Hoje é domingo, dia de alegria na televisão. Permissão, meu patrão, roda o Tá na Roda especial Silvio Santos. A gente já vai começar. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos. Estamos começando mais um Tá na Roda na programação da Jovem Pan, neste domingo de alegria na TV. Eu sou o Nelson Kobayashi, nós vamos juntos pelas próximas 3 horas, repercutindo tudo o que acontece no Brasil e no mundo. No Brasil, em especial, nesta primeira hora, um especial sobre a vida de Silvio Santos. Silvio Santos que nos deixou aos 93 anos de idade, deixando um legado gigantesco, uma história gigantesca, nos deixando exatamente como o rei da TV, o rei do domingo. Para esta conversa inicial, para esse nosso papo de domingo, temos aqueles convidados que vocês já conhecem, diretamente da caravana de Santo André, Acácio Miranda e Priscila Silveira. Diretamente da caravana de São Bernardo do Campo, Diego Tavares. Da caravana do Jardim Europa, Diogo da Luz. E do Itaim Bibi, Luiz Fernando Pacheco, meus amigos. Muito boa tarde, bem-vindos todos vocês. Uma alegria imensa estar com todos vocês nesse dia de homenagens, né? Homenagens ao Silvio Santos, que nos deixou ontem e que nos tem trazido à memória tantas experiências, nostalgias. Acácio Miranda, quero começar com você que estava aqui ontem no Jornal da Manhã, quando receberam a notícia do falecimento de Silvio Santos. Acácio Miranda. Nelsinho, boa tarde a você, boa tarde aos meus colegas e um boa tarde especial à nossa audiência. A sua abertura, as palavras que você disse na abertura do programa são muito significativas, são muito representativas exatamente por isso. Todos nós, sem exceção, temos uma passagem das nossas vidas
ao lado do Silvio Santos. Por mais que nós estivéssemos na sala das nossas casas, acompanhados da nossa família, e ele estivesse do outro lado da televisão, ele faz parte das nossas vidas. Por isso que é uma perda tão significativa e é uma perda que, infelizmente, marcará todos nós. Mas eu acho que você também foi bastante assertivo ao falar. Ficam as boas lembranças, que no final das contas é o que nós queremos de todos aqueles que nós gostamos. Meu querido Luiz Fernando Pacheco, quero saber de você, se você acompanhava o Silvio Santos e de tantos programas icônicos que ele apresentou nas décadas, mais de 6 décadas como apresentador de TV, qual é o programa que mais te marcou, aquele que você tem mais vivo na memória? Olha, Nelsinho, boa tarde a você, boa tarde aos colegas, boa tarde à nossa audiência, bom domingo. Hoje não é um domingo de domingo no parque, né? Mas quando eu era criança, nos anos 70, era o domingo no parque, né? Lá, Silvio Santos, vem aí. Né? Então, o Silvio Santos, um grande apresentador, um empresário e um político muitas vezes controvertido, mas ele faz parte mesmo da história. Eu nasci no início dos anos 70, eu não me lembro da minha vida sem a presença marcante e semanal do Silvio Santos, né? Então, tem esse lado. O Silvio morreu num sábado, né? Se ele tivesse morrido num dia de semana, com certeza seria feriado nacional, porque era um homem que tinha e tem a admiração do povo brasileiro, né? Como eu falei, uma pessoa controvertida, esteve em algumas batalhas, mas fora o lado empresarial, fora o lado político, ele sempre se valeu disso também para conquistar tudo que conquistou. Ele era, sem dúvida alguma, o maior comunicador do país, né? E você, minha querida Priscila Silveira, a gente está falando de alguém que conseguiu fazer sucesso como comunicador em uma era onde não havia redes sociais, onde não havia sequer internet. Estava acompanhando a cobertura da memória de Silvio Santos e em algumas ocasiões ele alcançou o 100% de audiência. Todas as televisões ligadas no programa Silvio Santos, o que é uma raridade e que nunca mais vai acontecer, até pela pulverização dos meios de comunicação. Mas Silvio Santos guarda alguns desses recordes de 100% da audiência, ou seja, alguém que chegava a todas as famílias. Priscila Silveira. Boa tarde, Koba. Boa tarde aos nossos colegas de bancada, aos nossos telespectadores, todo mundo que nos assiste. Koba, antes de entrar aqui, né, ao vivo, eu dizia pro Dani, lá na maquiagem, falava assim: Dani, eu não me lembro de domingos em que eu não estivesse ligada na TVS, no SBT, né, que era o canal dele, enfim. Eu não me lembro de outros programas que eu tivesse assistido. Ele era um ícone da minha época. Eu nasci um pouquinho depois do Pacheco, mas eu me lembro com muita nostalgia, porque ele não foi só um ícone, não é só um mito, ele não é só uma lenda da TV brasileira. Ele representa também a garra, a questão de vencer, de onde ele veio. Ele não se envergonhava. E é tão bom a gente saber que a pessoa subiu na vida, cresceu na vida, e ele não esquecia as suas origens. Por todas as, né, eu acompanhei também o Acaso, eu acompanhei aqui a Jovem Pan na transmissão, aliás, uma brilhante transmissão, onde eles diziam sobre a generosidade do Silvio Santos. Eu não escutei, não ouvi ninguém dizer assim, ele era isso aqui. Ele subiu na vida, ele representa pra mim, tá, uma nostalgia da junção da minha família. A minha avó, ela cozinhava, é questão de, como você disse, de estar dentro da nossa sala. A minha avó cozinhava, italianona, a gente lavava a louça, tinha que lavar e sentar, porque tinha um negócio da telecena, né? De hora em hora. De hora em hora. E aí tinha a Porta da Esperança, eu chorava quando uma criança pedia uma boneca, por exemplo, falava, nossa, a boneca. Então, pra mim, e pra todos nós, é claro que eu acho que é isso, ele representa muito mais do que uma lenda na TV brasileira. Ele nunca vai morrer, como dizem muitos aí, mas pra mim, muito mais do que isso, a questão da vitória, da garra, da gente que a gente pode vencer e nunca mais vai sair dos nossos corações, né, Koba? Com certeza. E você, Diego Tavares, qual é a sua memória do Silvio Santos? Eu imagino, com a sua história de cantor sertanejo, que seja qual é a música, é isso ou não? Não é nada. Boa tarde para os meus amigos, você tá já dando minha capivara para onde? Boa tarde a todos que nos acompanham. Como você disse, Koba, é um domingo pra gente carregar com alegria, em homenagem àquilo que o próprio Silvio
pediu, né, antes da sua partida, né, que nós guardássemos a imagem dele com muita alegria, mas eu confesso que é muito difícil, e aí já me dirigindo à resposta da tua pergunta, para mim a partida de Silvio Santos é o fim de uma era. O que eu mais tenho de lembrança é justamente a união da família, como disse a Pri. Quando eu nasci, Silvio Santos já estava se lançando candidato à presidência da República, ano de 1989. Então, para mim particularmente, é muito difícil tentar conceber agora uma vida sem Silvio Santos, sem a mesma união da minha família e de tantas outras famílias na frente de uma televisão durante um domingo, acompanhando os programas. Eu que acompanhei, enfim, muitos dos programas do SBT, eu adorava brincar no Show do Milhão, imagino que muitas pessoas na nossa audiência também, mas eu acho que você foi incisivo na abertura do programa, Koba. O Silvio Santos não morreu Cenoura Bravanel. Silvio Santos, ele é um conceito, Silvio Santos é uma ideia, Silvio Santos vai viver para sempre. Então fica aqui essa nossa homenagem a esse gênio da comunicação brasileira. Nunca haverá outro Silvio Santos e, enfim, tô até um pouco emocionado aqui, me desculpa, mas é muito difícil falar, porque realmente é muita nostalgia que vem quando a gente pensa naquilo que infelizmente nós não teremos mais com a partida do Silvio Santos. Mas, enfim, vamos carregar aqui um domingo de alegria, como ele gostava de fazer no seu próprio programa e como ele também pediu que fosse feito após a sua morte. Meu querido Diogo da Luz, comandante Diogo da Luz, você que é pai, é avô, o Silvio Santos trazia nos seus programas esta imagem da família reunida, né? O que hoje, com justamente as redes sociais, cada um com uma emissora na sua própria mão, já não se vê tanto e que infelizmente as nossas famílias têm perdido. Como é que você vê a história do Silvio Santos com a família brasileira? E ele contava histórias no seu programa para a família brasileira assistir, né? Era um daqueles programas que o avô, o pai, o neto, estavam todos assistindo, muito entusiasmados. Tinha programas fantásticos. Eu acho que ele foi, assim, extremamente bem em toda a sua trajetória. E fico pensando, deixemos o Silvio Santos de lado. Quantas pessoas extremamente notórias, seja no esporte, seja na arte, seja no empreendedorismo, a gente se lembra só de coisas boas. Quase sempre essas personagens têm ao seu lado sempre uma crítica muito forte, seja de grupos ideológicos, de facções, de tribos. Silvio Santos, quanto mais eu penso, quanto eu mais me lembro de toda a sua trajetória, eu não vejo nenhum grupo de pessoas tecendo críticas a ele. Ele conseguiu ter a vida inteira só alegria, só elogios, só coisas boas sendo faladas dele. É um grande exemplo e uma das poucas pessoas nesse Brasil que podia mostrar que tinha ficado muito rico com o trabalho, e isso dava orgulho a todo o povo. Apenas com a família e poucos amigos, o corpo do apresentador Silvio Santos foi enterrado na manhã deste domingo no cemitério israelita do Butantã, em São Paulo. A cerimônia restrita e seguindo preceitos do judaísmo foi um pedido do próprio apresentador à família. Na saída do cemitério, filhas de Silvio Santos fizeram questão de agradecer aos fãs e os veículos de imprensa que estavam ali acenando. Algumas das filhas, muitos outros convidados também importantes fizeram esse tipo de aceno. Para quem nos vê nas imagens, está vendo justamente aí uma das filhas do apresentador Silvio Santos, salvo engano é a Daniela Beirute, fazendo acenos e imagens de coração à imprensa e aos fãs de Silvio Santos que estavam na porta do cemitério israelita do Butantã, Acácio Miranda. Koba, vocês disseram no VT que foi um pedido dele, mas é importante a gente ressaltar. Esses preceitos fazem parte dos dogmas do judaísmo, né? No judaísmo, diferentemente do cristianismo, o velório em si é uma cerimônia menor, porque no judaísmo você não vela alguém num caixão aberto. Há toda uma cerimônia de purificação do corpo. A partir do momento que esse corpo é colocado na urna funerária, de manhã eu falei caixão, meu pai puxou a minha orelha, é urna funerária, você não mais abre essa urna funerária, esse caixão. Então, por isso que ele não teve um velório público onde milhares de pessoas compareceram, porque isso iria
contra aos dogmas religiosos que ele seguiu durante toda a sua vida. Ontem nós vimos, a Pri citou aqui os haters, pessoas reclamando que ele deveria ser velado num local público, mas é uma questão religiosa e ele viveu os preceitos dessa religião durante toda a sua vida. Nada mais natural que após o seu falecimento, estes preceitos sejam respeitados. E, Cássio Miranda, o Brasil é um país interessante, né? O Brasil é um país muito acolhedor, né? Aqui, árabe se casa com judeu, convivem muito bem. Eu sou, por lado de mãe, filho de italiano. Temos aqui o Nelsinho Kobayashi, que é oriental. E há toda essa harmonia, né, entre todos os povos que, desde sempre, estamos construindo o Brasil. Os negros mesmo, 400 anos de escravidão, que é lamentável, mas enfim, não é sobre isso que eu estou dizendo. Mas interessante porque o Cenoura Abravanel era um homem muito religioso, né? Era um homem muito religioso, era um homem muito ligado às tradições judaicas, né? Quem viu o Silvio Santos, ele era a cara do Brasil, né? Ele era a cara do Brasil, mas ao mesmo tempo, né, esse alter ego, o Silvio Santos era a cara do Brasil, mas ao mesmo tempo ele espelha essa diversidade brasileira no momento em que nós sabemos e sempre soubemos que ele, particularmente, como pessoa física, vamos dizer assim, como Cenoura Abravanel, era um homem que cultivava, mesmo sendo filho, sendo de ascendência judaica, filhos de judeus sefaradis, né, gregos sefaraditas, gregos e turcos, né, são aqueles judeus que foram se instalar no Oriente Médio após a expulsão da Espanha em 1492, né? Eles dominavam a Península Ibérica. E o Cenoura Abravanel cultivava muito isso, e importante que nesse momento de partida a família tenha respeitado, apesar da gente saber que a esposa dele, a Isis, e as filhas dele, não sei se todas, são cristãs, né? Sim, são cristãs. E o Pacheco falava sobre, né, estas multifacetadas versões de Silvio Santos, um homem que era público, Diego, alguém que era da audiência dos milhões de telespectadores, se reservou na sua passagem agora, no seu funeral, a descrição à sua própria família, pelos seus preceitos judaicos, religiosos, e também porque a sua vida pessoal era muito restrita ao longo desses seus 93 anos, né? Ele não era alguém que compartilhava amplamente as questões da vida pessoal, ou seja, era o astro Silvio Santos do público e o Cenoura Abravanel da sua casa. Sabe como? Vou fazer uma ponderação, Dieguito. Hoje de manhã, inclusive, entrevistaram o filho do Lombardi. Ele trouxe uma informação que para mim me marcou bastante. Ele disse: o Silvio Santos era um comunicador, um homem público, mas o Cenoura Abravanel, desde criança, sempre foi alguém muito tímido, e o Silvio Santos, o Cenoura Abravanel, longe das câmeras, era alguém tímido na sua essência, né? Mas sabe, Cassinho, o que eu estava pensando aqui, o que eu comentava enquanto você explicava brilhantemente os dogmas do judaísmo, é que eu acredito que, ainda que Silvio Santos não fosse um judeu, não praticasse tanto assim a religião, nós não veríamos uma cerimônia fúnebre diferente da que nós estamos vendo aqui, justamente por esse traço da personalidade do Cenoura Abravanel, que é uma pessoa extremamente humilde. Aí me vem até uma história na cabeça a respeito do Silvio Santos, aliás, a história de um vídeo que eu vi agora, porque muitos vídeos dele agora estão pipocando nas redes sociais, né? Na ocasião, acho que era durante a entrega de um troféu imprensa, ele falava com a Larissa Manoela, a atriz Larissa Manoela, e ele falava: olha, é muito legal, é um prazer ter você aqui no SBT, mas eu acho que o seu caminho não é aqui, você precisa ir para a Rede Globo, porque na Rede Globo você vai ter a possibilidade de abrir os seus caminhos, de ter um futuro como atriz. Então, imagina só, para quem vê, para quem é do mercado,
mercado das telecomunicações ver um dono de emissora de televisão falar abertamente que o lugar de um dos seus principais ativos, vamos chamar assim, não seria dentro da sua casa, mas na casa do vizinho, enfim, um absurdo, algo impensável. Mas ele tinha essa humildade de querer mais o bem da pessoa, dos seus funcionários, do que o próprio bem da emissora, por assim dizer. Então, eu acho que esse traço, essa humildade tão latente do Silvio Santos faria com que, ainda que ele não fosse um judeu tão praticante quanto ele foi em vida, ainda que ele fosse adepto de qualquer outra religião, ele teria, eu acho que uma cerimônia nos mesmos moldes da que nós acompanhamos. Uma cerimônia tímida para mostrar que, na essência, Silvio Santos, Cenoura Bravanel, era um brasileiro como qualquer outro brasileiro que está aí pelas ruas do nosso país. Ontem eu até vi uma manifestação do César Filho na cobertura do SBT falando justamente sobre algo parecido, de que em algum momento da sua carreira, Silvio Santos e a dona Iris Abravanel o autorizou a deixar a emissora, dizendo a ele que as portas estariam abertas para um retorno futuro, ou seja, essa simpatia com outros veículos de comunicação. Pacheco, olha só essa daqui, o Silvio Santos, ele era ouvinte assíduo da Rádio Jovem Pan e, inclusive, nós tivemos a honra de receber uma visita dele aqui, um pedido para entrar ao vivo no Jornal da Manhã, no ano de 2001, logo após um momento delicado da vida pessoal do apresentador, o sequestro da filha Patrícia Abravanel. A Jovem Pan, aliás, foi o único veículo de comunicação em que ele deu entrevista para falar sobre os desdobramentos daquele sequestro, daquele crime. Em outra ocasião, o Silvio Santos também teve a oportunidade de visitar os estúdios da Jovem Pan. Essas imagens, para quem está nos vendo, ele esteve aqui junto da diretoria do grupo, ele andou pelas dependências da emissora e, claro, muitos aqui aproveitaram o momento para tietar o ícone, o Silvio Santos. Ele, como sempre, gentil e sorridente, espalhou simpatia e vários autógrafos. Ele ainda confidenciou que, se pudesse, teria uma rádio como a Jovem Pan. Silvio Santos era único, para quem vê nas imagens aí, ele com o Tutinha, com o Zé Pereira, que é diretor de jornalismo, né? Era o diretor de jornalismo à época aqui do grupo Jovem Pan e era um ouvinte assíduo aqui da nossa programação, do Jornal da Manhã, fã do Joseval Peixoto, que depois até ele levou para ser apresentador também do telejornalismo do SBT. Luiz Fernando Pacheco. Nelsinho, a história do Silvio, né, se confunde com a história da era do rádio. Né, ele começou no rádio. Foi radialista, exato. Foi radialista. Ele era... O pessoal chamava ele no rádio nos anos 50 o peru que fala. Né? O peru, porque ele era um cara meio avermelhado, né? Então, o peru que fala. Depois o Silvio teve uma trajetória... O pai do Carlos Alberto da Nóbrega deu esse apelido para ele. Manuel da Nóbrega. Manuel da Nóbrega, exatamente. O peru que fala. Então ele teve uma história no rádio, depois ele teve uma história na televisão. Talvez a maioria do público hoje mais jovem não saiba ou não saiba mesmo que o Silvio Santos foi contratado da Rede Globo. O programa Silvio Santos começou na Rede Globo. Depois, no final dos anos 70, ele começou a negociar com o governo federal. À época, o presidente era o presidente-general João Batista Figueiredo. Ele tinha uma relação muito próxima com o Figueiredo. Também, quem se lembra do começo dos anos 80, quando ele conseguiu a concessão da TVS, né, havia no intervalo aquela semana do presidente, né? Então ele tinha uma união muito forte ali com o governo federal, com o presidente Figueiredo, e obteve essa concessão. E sabe um detalhe? Por isso. Agora, só para concluir... Deixa uma parte para um detalhe em relação à concessão. Você sabe que o Silvio Santos chamava as suas visitantes ali, ao seu auditório, as mulheres, um público sempre feminino, integralmente feminino, exclusivamente feminino, chamava elas de colegas de trabalho. E a esposa do Figueiredo era uma das colegas de trabalho, audiência e fã do Silvio Santos, e que teria, inclusive, de alguma maneira, intercedido em prol do seu ídolo, Silvio Santos. Dulce Figueiredo, é verdade. E o Silvio Santos tem uma ligação forte, né? Ele veio da Rede Globo, ele fundou a TVS, depois... TVS tinha São Paulo, né? Era uma TV restrita a princípio, mas logo se tornou um sistema brasileiro de televisão, uma rede. Mas a identificação do Silvio Santos com a Jovem Pan também vem de muito tempo atrás, né? Quando a família Machado de Carvalho era a principal proprietária, me parece, da TV Record. Exato. Da qual o Silvio também foi sócio e onde o Silvio também teve programa. Houve uma época, inclusive, de transição
em que o programa Silvio Santos aos domingos passava em 2 canais de televisão. Passava no SBT, que havia sido recém-fundado, e na Rede Record, né? Então, a ligação dele com a Jovem Pan é uma ligação de muitos anos, e eu acho que por parte do Silvio também de muita gratidão, né? A TV Record também o acolheu num determinado momento de uma maneira fantástica, excepcional. E você vê, né, Diogo da Luz, que o Silvio Santos ele era fã da seriedade do Jornal da Manhã, fã do Joseval Peixoto, que ancorou aqui o jornalismo matutino da rádio Jovem Pan por tantos anos, e ao mesmo tempo que era fã da seriedade do jornalismo da Jovem Pan, era fã também entusiasta do Pânico. Por algumas vezes o Silvio Santos, inclusive, pretendeu levar o Pânico para o SBT, nessa visita que a gente estava vendo as fotos aqui, inclusive, nas dependências da Jovem Pan. Para alguns, não sei confirmar esta informação, mas o que a gente ouve é que ele estava aqui justamente em tratativas, em conversas, em relação ao Pânico, para o Pânico da TV ainda, para ir ao SBT. Ele que era entusiasta do Emílio Surita, do Vesgo, do Silvio. O Silvio, interpretado pelo Wellington Muniz, que imagino tenha sido o principal intérprete do Silvio Santos, um personagem imitado por quase todos os imitadores, quase todos os humoristas. Imitar o Silvio Santos é um rito de passagem para imitadores. Quem de nós nunca arriscou fazer uma imitação? Tenta aí, Pacheco. Pacheco, tá contigo. Eu não sei imitar. Você chegou imitando. Eu não sei imitar o Silvio. Pacheco chegou no estúdio aqui hoje. Chegou. Vem pra cá, vem pra cá. Não. Eu imito bem outros personagens. O Silvio eu não me arrisco. Vocês fiquem aí na audiência que daqui a pouco tem surpresa pra vocês aqui na programação do Tá Na Roda, viu? Diogo da Luz. Realmente ele é incrível. Não vejo ele como uma emissora de jornalismo propriamente. Ele era um cara do entretenimento, da diversão, da alegria, da felicidade. Não vejo que fosse de puro jornalismo. Ele tinha e tem até hoje, a SBT tem o seu jornal, mas é diferente. Sim, um personagem do entretenimento. Não é tão denso, tão intenso como é o jornalismo da Jovem Pan. Agora, na comunicação, ele, na minha opinião, foi imbatível. Ele conseguia, em todos os seus programas, trazer alegria, trazer uma empatia com o público, inclusive as caravanas que você falou no começo do programa, que chegavam lá, ele ia conversar com as pessoas da caravana, oferecia lanches, tratava as pessoas como realmente colegas de trabalho e deixava bem claro, aquelas pessoas eram mais importantes que ele próprio, porque eram aquelas pessoas que faziam o programa. O Diogo da Luz, realmente o SBT, o forte é o entretenimento, não é o jornalismo, mas eu também quero me lembrar aqui de que quem trouxe o Boris Casoy para a televisão brasileira foi o Silvio Santos. O Boris Casoy era um jornalista, era o editor do Estado de São Paulo, jornal escrito, né? Quem trouxe o Boris Casoy, que virou um fenômeno no jornalismo, depois foi para outras emissoras, mas ele começou no SBT. E outra, o programa Jô Soares 11h30, o Jô Soares passou a ter um talk show no SBT, porque a Rede Globo não deu espaço para ele fazer isso. E foi o Silvio. O próprio formato da Marília Gabriela, que também foi sucesso por décadas, também foi o Silvio Santos que permitiu. E também os programas infantis, né? Os programas infantis. Meus amigos, vocês sabem que ontem aqui... é cria do Silvio Santos. A gente entrevistou ontem aqui o Zé Armando Vanucci, um cara que sabe tudo da história da televisão e do Silvio Santos. Ele disse que uma das maiores invenções do Silvio Santos era alguém já inventado, exatamente o Jô Soares, que já era ícone do humor, diretor de teatro, ator, já era intérprete, humorista, comediante e que virou a potência de entrevistador pelas mãos do Silvio Santos. A ideia inicial, inclusive, Priscila, era que o Jô Soares 11h30 fosse um programa de entrevistas, um talk show semanal. O Silvio Santos falou, não, assim não vai dar certo. O sucesso é se for diário. E por quantos anos o Jô Soares depois virou o principal nome do talk show brasileiro? Pelas mãos ou pelos olhos clínicos do Silvio Santos. Ele era tão visionário, né? Eu tava pegando aqui a fala do Dieguito, que ele... a gente tinha Serginho Groisman, né, que ele também impulsionou. E quando o Diego falou que ele autorizou, né, o César Filho, eu tô me lembrando que ele fez isso até mesmo, salvo o melhor juízo, com o próprio neto. Porque o próprio neto dele participou de outras emissoras em programas. Thiago Abravanel, sim. Isso, acho que de coisas de música, né? Então... O Thiago Abravanel, que é neto do Silvio, ele mais apareceu até hoje
na Rede Globo do que no SBT. É. Sim, sim.